Olá pessoal, professor Luciano aqui, dando sequência aos nossos vídeos, né? No vídeo passado a gente implementou, nos dois últimos vídeos a gente implementou resiliência no nosso serviço de currency, né? Então nessas instâncias aqui do currency a gente implementou o circuit breaker para garantir que se ele não conseguir acessar o banco central, então ele vai tentar buscar na base de dados local dele. E também implementamos o cache para diminuir requisições ao banco central ou até mesmo requisições ao nosso banco de dados local, né? Isso melhora a performance e evita erros, certo? Hoje nosso sistema já está funcionando assim. O objetivo de hoje é implementar resiliência no serviço de produto, certo? Então vou dar um ESC aqui. Nosso sistema ele já está rodando, então se eu pego o nosso Eureka aqui nós temos, no momento na minha máquina está rodando uma instância do produto, do serviço de produto e uma instância do serviço de câmbio, perfeito? Então agora a gente vai fazer alguns testes. Então se eu tentar buscar um produto lá no meu serviço de produto, ele vai ir buscar no banco de dados o produto, vou pegar o 2 aqui e vou pedir para converter para euro. Então, ele vai fazer a busca no banco de dados, no meu serviço 8000, vai buscar no câmbio no serviço 8100, que é o único que está rodando nesse momento, e ele buscou lá do Banco Central. Próxima requisição já vai vir cache aqui. Então, ele já está funcionando bem. Só que nós temos duas situações aqui, tá? Nós estamos fazendo o nosso serviço produto buscar a conversão lá no câmbio, no serviço de câmbio. Então, a primeira questão é, e se nós tentarmos converter para uma moeda que não tem suporte na API do Banco Central e nem tem registrado no nosso sistema, no nosso banco de dados local? Como que nós vamos fazer? Não tem. Então, tu imagina a situação onde nós temos aqui buscar uma moeda que não tem cotação aqui no Banco Central e uma moeda que não tem na nossa base local. Como é que nós vamos fazer isso daí, tá? Vamos tentar fazer um teste aqui. Eu vou tentar pedir o produto número 2 com a moeda em JPY, que é a moeda do Japão. Então aqui, ó, lá no Japão nós temos no Banco Central. Vamos tentar achar alguma que não tem no Banco Central. ARS, se eu não me engano, não tem no Banco Central, mas nós temos no nosso banco de dados local. Vamos tentar alguma outra coisa. Peso uruguaio, vamos dar uma olhada aqui. Peso uruguaio, se eu não me engano é URU. UYU. Vamos tentar o UY1. O objetivo aqui é localizar uma moeda que não tenha no Banco Central e também não tenha no nosso produto. Opa, foi errado, né? É o serviço 8000, produto UYU. Ó, beleza, isso que eu queria, pessoal. Então, eu estou tentando acessar o produto número 1 com que eu quero que venha com o valor convertido no peso uruguaio, o YU, certo? Então, ele está dando aqui um erro, certo? Vou ter que botar maiúsculo para ter certeza que é porque nós não temos no nosso banco. Ele tentou buscar no banco de dados, perdão, no banco central, não conseguiu, e daí ele vai tentar buscar no banco local. E daí ele vem aqui, ó, um errinho para nós. Currency unsupported, né? Ou seja, o câmbio não suportado. Só que não pode acontecer isso, né? Então, se nós tentar acessar uma moeda que não existe, ele tem que dar erro. Outra coisa, vamos dizer que nossos serviços do currency para, todas as instâncias finalizam, não estão rodando. E a gente tenta contactar, ele vai tentar, o produto service vai tentar e vai dar uma conexão recusada, né? Então nós temos que tratar isso aqui para não estourar esse erro através de um circuit breaker ou algo assim, né? Um fallback e tudo mais. E é isso que nós vamos fazer agora. Então já botei parar o serviço do câmbio, vou botar parado o serviço do produto e também o nosso Discovery Service, beleza? Então vou fechar tudo aqui. A tela aberta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, aqui no nosso produto, implementar a resiliência dele. Para isso, nós vamos adicionar uma dependência, que é a dependência do nosso Circuit Break. Então, vou abrir o .xml aqui, vou localizar onde começam as minhas dependências.
Só aguardar um minutinho que ele está inicializando aqui ó, as ferramentas. Daí ele aparece aqui, ó, DD Spring Boot Starters. Seleciono aqui. Clico, melhor dizendo, né? E vou selecionar aqui então que eu quero adicionar nesse nosso serviço o Circuit Breaker. Ou seja, o Spring Cloud Circuit Breaker, o nosso Resilience 4J. Next. Ele mostra as diferenças, eu marco o .xml para ele fazer a mesclagem dos arquivos. Ele vai mesclar e vai adicionar aqui embaixo para nós, então, a dependência do Spring Cloud Circuit Breaker Resilience 4J. Beleza? Então, já está feita a dependência, né? Então, agora a gente vai vir aqui dentro do produto service, dentro de Source Main Java, lá nos meus clientes, e eu vou configurar o Circuit Breaker para esse nosso carinha aqui, para o nosso Currency Client, certo? Ou seja, esse Currency Client, lembre-se, eu estou acessando o Currency Client, mas esse Currency Client ele está dentro do nosso produto Service. É o nosso cliente do produto Service para comunicar com o serviço Currency, certo? Então é ele que faz a comunicação com o nosso serviço Currency. Então, para nós colocar o Circuit Break funcionando aqui, ele não tem muito segredo, tá, pessoal? Basta nós apontar qual vai ser o fallback desse cara aqui. Então, eu vou dizer para ele, bom, se der alguma falha, qual vai ser o nosso fallback aqui? Mas para isso, nós temos que criar uma implementação dessa nossa interface. Lembrando que isso daqui é o quê? Uma interface. Então, nós temos que implementar e, consequentemente, implementar esse método que vai ser tratado pelo nosso fallback. Então, para isso, nós vamos aqui dentro do Clients, sobre o Subpackage Clients, botão direito, New, Class. Beleza? Agora, a gente vai criar aqui o nosso Currency Fallback dentro do Clients. Então, eu vou criar uma classe Currency Fallback. Perfeito? E eu vou dizer que essa Currency Fallback, ela implementa o nosso Currency Client, certo? Automaticamente ele já vai dizer para mim que o quê? Que eu tenho que implementar aquele nosso método lá. Só que para mim poder utilizar esse cara como fallback, não posso me esquecer de marcar ele como um componente, porque ele tem que ser um bin do Spring para nós podermos estar utilizando. Então a ideia vai ser a seguinte: bom, se acontecer alguma falha de comunicação com o currency, ele vai retornar para nós um objeto nulo. Certo? Nós poderíamos trazer um objeto com algum valor vazio, alguma coisa assim, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai retornar com o objeto nulo, certo? A gente vai retornar com o objeto nulo. E daí lá na controller a gente pode tratar isso daí. Então vou salvar essa nossa classe. Pode ser feito de outras maneiras também, tá, pessoal? Não tem problema. Mas nesse caso aqui eu posso usar o null. Bom, se retornar null eu sei porque falhou, certo? Então eu posso vir aqui e dizer que o fallback desse cara vai ser o currency fallback.class. Então, se acontecer uma falha nessa requisição, ele vai chamar uma implementação desse currency fallback, um objeto, uma instância desse cara, que consequentemente vai retornar nulo nessa requisição, beleza? Feito isso, agora a gente pode ir para mais uma configuração, certo? Qual que é a configuração? Configuração lá para habilitar que o Circuit Break funcione em companhia com o Feng Client. Senão ele não vai funcionar, né, pessoal? Tem que sempre lembrar de habilitar lá no nosso Application Properties. Então, eu vou vir aqui em Source Main Resources, no meu produto, é óbvio, e vou abrir aqui, certo? E daí eu vou aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Eu vou habilitar, deixa eu até aumentar um pouquinho, talvez fique melhor, né, para vocês visualizar. Então, ok, spring.cloud.openfang.circuitbreaker enable true. Ou seja, o nosso OpenFang vai funcionar em parceria com o nosso OpenFang com o Circuit Break, beleza? Eu vou configurar aqui mais as outras que eu já tinha feito lá no nosso Currency Service, né?
para funcionar certinho. Bom, eu copiei aqui, tá, pessoal? Então, ó, habilitar o indicador de saúde para a instância do circuit breaker, janela deslizante, configuração e tudo mais. E aqui mostrar detalhes, né, do endpoint do health, circuit breaker, mostrar todas essas informações bem certinho lá, certo? Só que tem um detalhe. Cuide aqui, ó, instâncias, e nós temos aqui, ó, currency, BC, client, get, currency, string. Isso aqui é aquele nome que o circuit breaker cria quando instancia junto com o OpenFang. Como é que ele monta esse nome? Eu falei na outra, né? E o que ele faz? Ele monta, para montar o circuit breaker, ele pega o nome da classe, da interface, então aqui, ó, currency client. Ele vai concatenar com um método, o nome do método, getCurrency, e ele vai concatenar com os tipos de dados que são os nossos atributos, certo? Ele vai concatenar isso daí. Então, nós vamos ter que configurar esse cara aí para pegar corretamente as configurações, né, que a gente quer fazer. Então aqui ele vai concatenar essas informações, nome da interface, nome do método e os tipos de dados, double, string, string, que vai montar o nosso circuit breaker que vai ser instanciado. Então aqui no Application Properties nós temos que alterar, aonde tem aqui a configuração lá do nosso currency, aqui a gente vai fazer assim, ó, currency client, que é o nome da interface, o nome do método, getCurrency, vamos dar uma conferida lá para não ter erro, getCurrency, e daí vamos concatenar uma double string string, que são os métodos, que são, melhor dizendo, os atributos, né? Então vou botar aqui double string string. A princípio é isso aí, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V, beleza? Feito isso, já configurei todas as mesmas configurações, né? Claro que você vai ter que fazer uns testes, ver se está tudo ok, tá? Então, as mesmas configurações que nós temos lá no nosso Currency Service, beleza? Agora, o que falta? Nós tratarmos o nosso Open Product Controller. Então, nós vamos vir aqui e vamos tratar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar no Currency Client. Só que pode acontecer, se acontecer algum erro, isso aqui vai vir nulo. Então, a gente vai vir assim, ó. A gente vai fazer o quê? Se currency for diferente de null, beleza. Ele vai fazer todo o nosso processo aqui. Esse cara vai pegar, setar o preço convertido, setar o ambiente, else, opa, faltou as chaves, né? Fecha as chaves, else, e se não, se for nulo, ou seja, aconteceu algum erro, else, né? O que vai acontecer? Primeira coisa, product.set converted price menos 1. Vamos setar aqui negativo 1, porque daí o front-end vai poder tratar isso daí. E daí dá para a gente botar aqui, ó, product. O ambiente não precisa nem botar isso aqui, ó. Porque o que acontece? Se ele conseguir conectar, ele traz informação do ambiente. Se não, ele traz que não buscou do ambiente, né? Ele não foi lá no nosso ambiente lá para buscar. Então, não podemos botar assim, ó, product.set environment, daí product.getEnvironment mais, e botar aqui uma informação assim, opa, currency offline, ou indisponível, né? Currency indisponível. Então, vamos botar aqui que o nosso currency está indisponível, né? Indisponível, beleza? E ele vai retornar, ok? A princípio seria isso. Vou dar um Ctrl S agora aqui, vou dar um Ctrl M, vamos subir o nosso disco. Vamos começar pelo produto, serviço produto, só ele, certo? Ou seja, ele não vai, tem que dar um erro lá para estourar, né? Vamos ver. Vou subir aqui, esperar ele subir. Eu já vou abrir aqui o actuator desse nosso cara, então localhost porta 8000 /actuator. Ele vai demorar um pouquinho, né? Afinal está subindo o nosso serviço. Já deu um errinho, esse erro aqui é normal, porque o nosso Discovery não está rodando, por isso que aparece esse erro, ele tenta conectar, né? Então vou dar aqui novamente, eu acho que não vai ocupar. Aqui,
Beleza, então, ó, lembrando que esse actuator está aparecendo menos porque a gente não configurou lá para expor todos os pontos, mas a gente pode vir aqui pelo Health, a gente já vai ver aqui que tem um Circuit Breaker rodando aqui. Vamos fazer uma requisição que vai dar o estouro. Então, vou pegar aqui, vou dar F5, ó, deu certinho. Produto rodando e o currency indisponível, menos 1, 0, certo? Se nós formos olhar o nosso Circuit Breaker, já vai dar lá, ó, número de chamadas 1, número de falhas 1. Se nós formos processando de novo, ele vai estourando o erro. Vamos fazer estourar até abrir o nosso circuito. Está aqui, está aberto. Se você quer ver todas aquelas informações do nosso actuator, certo? Você pode vir aqui no Application Properties, no nosso produto, né? E a gente dá para configurar aqui, pode ser aqui embaixo, a gente dizer que ele expor tudo, né? Management.endpoints.web, pontes.web.exposure, expor, incluir tudo, certo? Enquanto ele vai reiniciando aqui, já dá para nós subir os outros serviços para ver se vai funcionar, né? Então nós temos que subir o nosso Discovery, que vai servir para autorregistro e descoberta, e também subir uma instância aqui do nosso currency. Não vamos subir mais para não pesar a nossa máquina aqui, né? Só para nós fazer teste e não há necessidade. Então agora vai subir aqui. Nós vamos fazer algumas requisições até que o nosso Circuit Break se feche novamente. Então vamos ver aqui. Vamos ver o Eureka, se o Eureka já subiu. O Eureka já subiu. Por enquanto, nenhum dos serviços se registraram. O que acontece, pessoal? De tempo em tempo, o nosso produto service vai tentar se registrar, o currency service também. Então, vamos ver aqui. Ó, agora sim, o produto service já se registrou, o currency service já se registrou. Vamos testar aqui o serviço de produto. Vou procurar aqui pela moeda USD. Não, BRL, né? BRL. Ainda está currency indisponível. Se nós olhar aqui Opa, agora já deu certo. Ele já fechou aqui a requisição. Então vamos ver o que aconteceu. Não, mas deu uma falha. Ele fechou porque antes por causa do tempo, né? Então vamos ver aqui por que ele está. Vamos tentar de novo. Opa, agora ele já pegou aqui certinho. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que deu aqui a falha e acabou dando certo na próxima requisição. Então ele deu certinho. Ó. Então agora deu. Ó. Buffer chamada, uma falhada, mas a uma deu certo. Então está fechado o nosso circuito. Certo, pessoal? Então agora, se nós tentarmos acessar e o currency estiver fora, ele não vai mais dar erro. Nós tentar a conversão com uma moeda que não tem na nossa base de dados e nem tem no Banco Central, ele também não vai dar erro, apenas vai dizer que currency indisponível, vai dar menos 1 aqui. Isso poderia ser tratado de outra maneira também, tá, pessoal? Nós poderíamos retornar o currency quando ele não encontra, retornar outra informação e tudo mais. Mas é uma maneira prática aqui para você entender o funcionamento do Circuit Breaker, certo, pessoal? Então, nós já implementamos. É importante salientar, né, que nós já estamos com uma estrutura bem robusta, já tem o Circuit Breaker controlando essas requisições ao Banco Central, com o fallback apontando para o banco de dados local, temos o cache implementado aqui, e agora nós temos um Circuit Breaker apontando nas requisições entre o Product Service e o Currency Service. Ou seja, já tem uma proteção a mais aqui. Próximo vídeo a gente vai fazer a parte do cache dentro do serviço produto, certo, pessoal? Então aguardo vocês, até o próximo vídeo.